Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Podem se assentar, fiquem à vontade. Que presença maravilhosa. Queridos, o Senhor é muito bom, Ele é maravilhoso. Meu Deus, fica até difícil de falar diante da presença do Senhor, da presença do grande eu sou. E sabe o que me constrange todas as vezes que eu falo do Senhor? É que Ele, sendo Deus tão poderoso, tão grandioso, tão vivo, tão eterno, se fez nosso Pai e nos escolheu para caminhar com Ele. Né? Não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele mesmo que te escolheu. E glória a Deus por isso, queridos, glória a Deus. Eu sempre costumo falar que nem nós mesmos nos escolheríamos, porque todos nós conhecemos o defeito de cada um, né? Cada um sabe dos seus próprios defeitos, mas o Senhor, conhecendo tudo, porque foi Ele que te formou, foi Ele que nos criou. Então Ele conhece as nossas limitações, os nossos defeitos. E Ele conhece também todas as nossas qualidades, que são várias, inclusive, que são muito mais do que a gente pode imaginar. Porque se nós somos criatura e se nos tornamos filhos de Deus, queridos, nós somos muito valiosos, muito mesmo. Amém? Queridos, o título da minha ministração, quando o pastor me chamou, já veio na hora o título da minha ministração, eu não tinha nada, só veio o título. Né? E glória a Deus, o Senhor foi me mostrando algumas coisas. O título é Renovo de Autoridade. Renovo de autoridade. Queridos, o Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre isso. Muito mesmo, muito mesmo. Nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos ter autoridade. E essa autoridade foi nos dada. Jesus falou que toda autoridade foi dada para Ele, nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda autoridade foi dada para Ele. E glória a Deus, Ele entregou para nós essa autoridade. E talvez, querido, nós estamos passando por coisas na nossa vida porque nós não sabemos utilizar dessa autoridade que nós temos. Na nossa casa, no nosso serviço, nos nossos filhos, nosso esposo, enfim. Esposas, né? O Senhor diz na palavra dEle que Ele venceu todas as coisas. E Ele fala isso com propriedade, com autoridade. E no meio que a gente vive hoje, todas as dificuldades que a gente tem passado, nós precisamos reconhecer do que a palavra diz que nós somos, é o que nós somos verdadeiramente. Sabe quando a gente está passando dificuldade, queridos, e a gente começa a ficar desanimado, desestruturado? É porque a gente esquece do que a palavra diz, quem nós somos. Né? Tem até um louvor que fala, quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Se a gente viver essa verdade todos os dias da nossa vida, nós vamos vencer todas as batalhas, porque na verdade, elas já foram vencidas. Né? A palavra diz isso. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver. E existe um manual prático e eficaz. E esse manual ele é infalível, porque se renova em nós a cada dia, que é a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Todos os dias, queridos, nós temos que estar com a palavra do Senhor cravada no nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o nosso coração está cheio da palavra do Senhor, então nós vamos viver de acordo com o que a palavra diz que nós vamos viver. Amém? Eu quero ler com vocês uma experiência que Jesus teve. E muitos de nós vamos nos ver nessa situação. Em Mateus 4, a partir do 1. Deixa eu ver aqui até o 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seu respeito, anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Queridos, Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus, o escolhido do Pai, aquele que se entregou por nós. E o diabo ficou jogando coisas na cara de Jesus. Eu quero que você perceba que às vezes o diabo joga coisa na nossa cara também. Como que você é filho de Deus e está passando fome? Como você é filho de Deus e está passando por essa dificuldade? Queridos, eu sei que acontece isso. O diabo vira e mexe, tenta jogar coisa na nossa cara, dizendo que se nós somos filhos de Deus, nós não deveríamos estar passando por aquela situação. Ele tenta jogar isso na nossa cara. Só que, queridos, Jesus tinha autoridade e ele sabia quem ele era no Pai. Ele sabia. E nós precisamos saber. Porque todas as vezes que o diabo tentou acusar ele de alguma coisa, tentou falar para ele por que ele estava acontecendo aquilo com ele, ele tinha a palavra no coração dele e ele já logo lançava a palavra de Deus. O diabo falou da palavra de Deus para ele e ele falou: não, você pensa que você conhece a palavra? Eu não conheço a palavra, eu vivo ela. Eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Queridos, está vendo a diferença da gente conhecer? Queridos, a gente tem vivido num tempo, é triste isso, mas às vezes a gente conhece pessoas que passaram 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, e a pessoa acha que sabe alguma coisa. Queridos, nós sabemos só o que a palavra diz, queridos. Se a gente achar que sabe alguma coisa e não querer aprender mais do Senhor, a gente estaciona de uma maneira tão terrível. Eu sempre falo: Senhor, não me deixe cair nesse engano de achar que eu já aprendi o suficiente da Tua palavra. Porque, queridos, até que o Senhor venha, nunca vai ser o suficiente. Se a palavra dele se renova, se ela é viva e ela é eficaz, significa que todos os dias nós temos que estar buscando a palavra do Senhor. E Jesus conhecia a palavra, ele era a palavra. E mesmo que o diabo conhecendo, a palavra, a letra, só que o diabo não vivia. E o Senhor sabia o que a palavra significava. Então, todas as vezes que o diabo tentou jogar alguma coisa na cara de Jesus, Jesus falou: não, peraí, eu confio no meu Pai. Eu confio no meu Pai. E nós devemos, queridos, todos os dias, quando o diabo tentar jogar alguma coisa na nossa cara, nós vamos falar: eu conheço o meu Pai. Eu conheço a palavra dele. E a palavra dele diz isso, isso e isso. Nós temos que aprender, queridos, a guerrear contra as trevas. Eu não quero aqui ensinar vocês que nem entrevistar demônio, nada disso, mas eu quero que você entenda que existe uma guerra espiritual. Só que essa guerra espiritual, ela já foi vencida. O diabo, queridos, tem pessoas que têm visão aberta e eles veem os demônios. Eu nunca vi, mas eu imagino que deve ser a coisa mais horrível. Deve ser muito feio. Não deve ser legal da gente ver, ficar vendo. Mas, queridos, não importa se ele é feio, se ele é horrível, se ele é assustador. Nós temos um Deus poderoso, grandioso, que é muito maior, não tem nem comparação com qualquer tipo de demônio, não tem comparação. Então, queridos, nós devemos viver conforme a palavra nos instrui. Sempre. Sabe quando a gente gosta às vezes de estar numa discussão ou num bate-papo e rebater quando a gente conhece alguma coisa, Quando tu entende o que tu está falando, é legal tu falar assim: não, mas assim, funciona dessa forma. Quando a gente entende a palavra e a gente conhece a palavra de Deus, ela está aqui no nosso coração,
O diabo pode vir falar o que for, a gente conhece a palavra. Ele não vai enganar a gente mais. Queridos, por muitos anos o inimigo, ele me cegou, ele me enganou de uma maneira terrível, terrível. E eu sei que você também, em algum momento da sua vida, você percebeu que o diabo estava te enganando e você falou, o que está acontecendo? Peraí, eu não aceito mais isso. E você precisou utilizar da sua autoridade para sair da condição que você estava. Amém, queridos? Queridos, eu sempre costumo falar isso, não é porque eu tô... Queridos, eu era a pessoa mais ruim que vocês possam imaginar na face da terra. Eu era ruim. Eu era uma mulher ruim, perversa, uma mulher horrível. Não tem nem o que falar. E isso, queridos, meu Deus, eu fico muito impactada com Jesus. Como que ele pode amar a gente do jeito que a gente é? O diabo humilha as pessoas, ele coloca a pessoa lá embaixo. Eu me senti uma pessoa, sabe, nojenta, uma mulher que não valia nada. E aí Jesus vem e fala, vem aqui, você vale sim. Eu te comprei, eu te escolhi, foi eu que te fiz. Você não é isso que o diabo está falando. Amém? Você não é isso que o diabo está falando que você é. Que você foi enganado esse tempo todo. Você não é isso. E eu quero dizer para você que você não é aquilo que o diabo tem tentado colocar na tua mente. Que você é perdedor. Que você não consegue vencer os seus vícios. Que você não consegue avançar. Que você não consegue ser um bom profissional. Que você não consegue ser um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Isso é uma mentira, queridos. Isso é uma mentira. E eu até mesmo dentro da igreja, chegou um tempo que eu achei que eu era uma mãe péssima. O diabo conseguiu colocar na minha cabeça que eu era uma mãe horrível. E quando eu me lancei nos pés daquele que pode me mostrar quem realmente eu sou, e aí eu peguei e falei, não, eu não sou isso. Eu não sou. E aí você utiliza da autoridade e você fala, não, eu sou isso que a palavra está dizendo que eu sou. Eu sou mais que vencedor, eu sou geração eleita, nação santa, eu sou escolhida. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Queridos, nós somos valiosos demais para a gente acreditar nas mentiras de Satanás. Nós somos valiosos demais. O Senhor veio até aqui e Ele morreu por mim e por você. E isso é muito gratificante. E depois de toda essa prova que o Senhor passou, dessa tentação, e talvez você possa se encontrar nesse momento em uma situação parecida. O diabo tem tentado falar ao seu coração das dificuldades que você está passando. E, queridos, sinceramente, não é fácil a gente passar por dificuldades. Quando a gente está passando por uma tribulação muito difícil, não é fácil. Né? Quando a coisa está acontecendo com a gente, às vezes são coisas terríveis, às vezes são coisas que nos machucam, às vezes são coisas que nos ferem. E, sinceramente, não é fácil. Eu falar para vocês que é fácil, não é. Não é fácil. E não estava sendo fácil para Jesus também. Ele ter fome e o diabo esfregar na cara dele. Se ele era filho, então, por que ele não fazia, né? Parecer pão. Não foi fácil para ele também. Ele estava ali, adorando o Pai, né? Fazendo tudo como a palavra dizia. E o diabo vinha tentar acusar ele, tentar falar coisas que para desestruturar ele. Só que no final, queridos, ele falou, retire-se, Satanás. Pode sair daqui agora. Não ficou nem dando muita trela, pode sair. Sai, vaza daqui. Eu sei quem eu sou. Né? Pode. E aí, quando ele entende, usa a autoridade dele, claro, ele estava usando a autoridade dele desde o começo, mas quando ele falou assim, retire-se, o diabo saiu de perto dele. E os anjos vieram e serviram o Senhor. Você sabia que os anjos servem você também? Se você não sabia disso, saiba agora, os anjos te servem. Eu tive uma experiência. Amém. O anjo, é. Literalmente. E, queridos, os anjos, eles nos servem. Eu aprendi isso com o pastor Silvestre. E foi muito engraçado, foi interessante. E, na verdade, essas experiências são muito legais pra gente, porque a gente começa a perceber, parece que é mentira, que não vai acontecer, e quando você fala, poxa vida, é tão simples assim, então vamos fazer isso. Eu lembro que eu estava dormindo uma noite, tinha acabado de voltar do retiro de integração. Queridos, pensa numa perturbação de noite. Meu, uma perturbação, sabe? Sabe quando a gente sente uma presença ruim, parecia que tinha gente aparecendo na janela? Meu, tava horrível. Aí eu peguei e falei assim,
Anjos do Senhor, cadê vocês que não estão aqui me protegendo? Eu preciso dormir, eu estou cansada. Queridos, mas não demorou um minuto. Acabou. Né? E o pastor Silvestre teve a mesma experiência. E eu comecei a dar risada, eu falei, poxa vida, acontece. Funciona. Às vezes a gente não sabe utilizar daquilo que nós já temos. Queridos, nós precisamos saber o que nós já temos, o que nós possuímos. Tudo que o Senhor entregou para nós é maravilhoso demais, para a gente não poder desfrutar de tudo isso. E o primeiro tópico é, você tem autoridade. Amém? Em Lucas 9, 1 e 2 diz assim. Lucas 9, 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só o que o Senhor entregou para nós. Né? Ele está falando dos discípulos e nós somos não só discípulos, como filhos do Senhor. Né? Então nós podemos desfrutar de tudo isso. Ele deu autoridade para expulsar todos os demônios. Todos, queridos. Não importa se ele é pequenininho, se ele é maior, se ele é... Todos. Mesmo que ele tente botar medo em você, com aparência, né? O Senhor deu autoridade para você expulsar todo e qualquer tipo de demônio da sua casa, da onde você estiver, de qualquer influência. Curar doenças. O Senhor te deu essa autoridade também para curar toda e qualquer doença. O Senhor te deu autoridade para pregar o reino de Deus. Amém, queridos? Você tem autoridade para pregar o reino de Deus. Eu tenho certeza que você foi transformado pelo Senhor e você pode falar do amor de Jesus Cristo, porque assim como Ele tocou o seu coração, Ele vai tocar o coração de outra pessoa. O reino de Deus é a salvação, é o amor, e você já tem isso, então você pode falar para outras pessoas. Tem pessoas que falam, mas eu sou quietinha, eu sou tímida, não sei o que lá. Queridos, pode ter certeza, o Senhor vai preparar alguma coisa para você falar do seu jeitinho, do seu modo. E o principal, você viver o reino de Deus, você já está pregando o reino de Deus. Se você viver o amor, se você viver a liberdade de Cristo, se você viver a salvação, você já está pregando o reino de Deus. Amém? E curar os enfermos. É por isso que aqui no culto de curas e milagres a gente junta todo mundo. Vamos orar por todo mundo. Né? Então, claro que não é só nos cultos, né, de curas, e a gente pode orar em qualquer momento. Então, todas as vezes que alguém estiver enfermo, perto de você, com alguma doença, você pode orar, queridos. Sem medo nenhum. Mas se a pessoa não for curada? Não tem problema. Pode orar. Ora, porque você tem a autoridade para orar e o Senhor que sabe. O Camilo falava isso, né? Eu jogo a responsabilidade para Deus, não tem nada a ver comigo mais. Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor falou para mim fazer. Então eu vou fazer e vou confiar no que o Senhor está falando. Então o Senhor entregou tudo isso para nós. Você tem autoridade para mudar a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor, da sua família e de toda e qualquer situação. Isso depende se você reconhece quem Deus é e quem você é. Você não consegue reconhecer quem você é se você não reconhece quem Deus é. É como se fosse uma escadinha. Eu conheço quem é o Pai. E aí eu sei quem eu sou, porque eu conheço quem Ele é. Se eu não conhecer quem Ele é, aí eu vou ficar achando que eu sou qualquer outra coisa, menos filho de Deus, merecedor de alguma coisa. Então nós precisamos saber quem Deus é. Queridos, muitas vezes as pessoas, elas tratam Deus como um Deus distante, um Deus mau. Se existe Deus, eu sei que vocês já ouviram isso. Se existe Deus, talvez você até já falou isso. Por que acontece tanta coisa ruim nesse mundo? Se existe Deus, por que está acontecendo isso? Se existe Deus, por que acontece aquilo? Mas quando nós conhecemos a palavra, né? Percebe que a frase é meio parecida com o que o Satanás estava falando lá para Jesus? Se Deus existe, né? Por que está acontecendo isso? Ele quer nos confundir, nos enganar, enganar as pessoas, né? Só que isso é uma mentira. O Senhor, Ele é bom, Ele não mudou. O Senhor, Ele continua sendo bom. Como pode não acreditar com um Deus tão bom, me escolheu e te escolheu? Eu e você sabemos de onde Ele nos tirou. A gente sabe que Ele é bom de verdade, né? Eu provei e vi que o Senhor é bom.
Se você puder declarar isso, queridos, você vai viver feliz a vida, para sempre. Porque todos nós já provamos que o Senhor, Ele é bom, e Ele não muda. Nós, às vezes, mudamos com o Senhor. O nosso relacionamento com o Pai, o nosso sentimento muda. O dele não muda, não acaba. Nunca. Eu sei que em algum momento da sua vida, você já se esfriou, já ficou desanimado, e aí de repente o Pai estava lá, só esperando você voltar de novo, com os braços abertos. E quando você entendeu, você falou, poxa vida, o Senhor estava sempre aqui. Eu não estava percebendo. Eu deixei tudo quanto é coisa entrar no meu coração, na minha vida, e não percebi. Mas o Senhor, Ele está aqui. Ele não muda. A gente precisa crer nisso. O Senhor não muda. Ele não muda. E não importa a situação que você está passando, Ele não mudou. Olha o que diz Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Queridos, se submetam à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus é o que obedece à tua palavra. E o que obedece à tua palavra, esse é salvo. É assim que funciona, queridos. Você pode falar, eu amo a Deus. Se você dizer que ama a Deus e não amar o teu irmão, você não ama a Deus. Se você falar que ama a Deus e não obedece à sua palavra, você não ama a Deus. Então, às vezes a pessoa fala, você está salvo, beleza, não precisa fazer mais nada. Você precisa fazer sim. Você tem muita coisa para fazer. Se nós, o Jobson ministrou, o pastor Jobson, se nós devemos tomar nossa cruz todos os dias e carregá-la, morrer para gerar vida nos outros, só o fato de você morrer, de ter que se humilhar, você tem que fazer alguma coisa. Está vendo como não tem esse discurso que a gente não precisa fazer mais nada? Claro que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente precisa se arrepender todos os dias da nossa vida, queridos. Uma pessoa sem arrependimento, ela não é transformada pelo Senhor. Queridos, se eu não falar para você que a gente tem... Olha, eu acho que eu me arrependo todos os dias. Eu não me orgulho de falar isso, porque se eu estou me arrependendo é porque a gente ainda tem muita coisa para ser tratada. Mas glória a Deus que eu sei que eu tenho um Pai que me ama e que me recebe, que me aceita e que me ajuda todos os dias da minha vida. A palavra diz, se a gente fala que a gente não é pecador, a gente está mentindo. Né? Então assim, queridos, glória a Deus porque o Senhor está conosco. E se a gente dá um tropecinho, Ele está ali, segura a nossa mão. Espera aí, filho, vamos lá, calma aí, vamos junto. Eu sei que muitos aqui, tem uns que são pais e tem uns que são jovens, mas os jovens, eu sei que um filho, quando ele vai cair, né, ou quando vai acontecer alguma coisa, eu lembro que o Wes, às vezes, dava uns tombos que a gente pegava ele pelo ar, sei lá o que acontecia, né? As crianças se jogam de algum lugar, e aí você tem que ir lá, e o Léo uma vez pendurou numa janela, né? Bem alta, aí a Betinha e o Evandro ficou desesperado, estava na altura acho que de 3 metros. O Wesley, meu filho, quando ele era pequenininho, ele caiu numa altura de 4 metros, é ali mais ou menos? É, amor, cadê o amor? 4 metros lá? Uns 5 metros, né? O Wesley caiu de uma altura, o Jeff, na hora que o Wesley caiu, ele se jogou, ele foi automático, ele foi junto. Né? Era perigoso ele também cair e se machucar e tal, mas é o pai. Né? Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas ao nosso filho, quanto mais o Senhor. Né? Quanto mais o Senhor, se um pai, uma mãe, né, faz de tudo, e imagine o nosso Pai, queridos, que nos formou. Queridos, o Senhor nos ama demais. E Ele merece o nosso amor. Ele merece o nosso amor. Ele merece que a gente gaste toda a nossa vida por Ele. Ele merece que a gente gaste até nosso último suor, nossa última alegria, nosso último contentamento, sabe, nossas forças. Ele merece tudo. Eu sei que tem dias que a gente está cansado, a gente trabalhou muito, foi um dia estressante. Mas, queridos, quando a gente vem aqui adorar o Senhor, quando a gente está em casa, Ele merece nosso último suspiro, sabe? Ele merece. Ele merece tudo que há em nós. Existe uma forma de se viver com Cristo. Não dá para ser de qualquer jeito, porque o nosso inimigo, ele não brinca. Ele leva tudo a sério, ao ponto de conseguir convencer uma família a se separar, um jovem a se matar, uma mulher a não ter valor nenhum, a um homem se afundar em vícios e por aí vai.
Claro que a gente pode inverter as ordens ali, eu só dei alguns exemplos. O inimigo, queridos, é tão sério o que ele tenta colocar na nossa mente, que ele convence algumas pessoas a tirar sua própria vida. Porque a pessoa acredita que não tem mais jeito para ela. Eu já pensei quantas vezes em me matar. Não foi uma nem foi duas, foram várias. Quando eu não tinha Jesus, queridos, era algo que latejava na minha mente. Se mata, você não serve para nada. Você não tem valor nenhum. Acaba com a tua vida logo. E aquele sofrimento, aquela dor, e eu não sabia o que fazer, sabe? E aquela angústia. E tem hora que a gente se vê nessa angústia, nessa agonia, por coisas que estão acontecendo. E aí o inimigo vem, e ele não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente não deve se enganar, porque é isso que ele está fazendo. Ele quer fazer isso. E com a sua vida não vai ser diferente. Se você pensa que ele vai deixar você quietinho, sinto muito te informar, ele não vai deixar. Só que ele tenta te botar medo, mas se você sabe quem você é, ele vai correr. Você pode botar ele para correr, porque você sabe quem ele é. Você sabe quem o Senhor é. E você sabe quem você é. Então você sabe que o lugar dele, a palavra diz que o lugar do diabo, quer dizer, é debaixo dos nossos pés. Aquela música, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus... É ali o lugar dele. E esse é o lugar dele. Então todas as vezes que ele vier te incomodar, não importa com o que for, coloca ele no lugar dele. Esses dias atrás eu estava em casa, tranquila, deitada, querendo descansar. Eu olhei para o lado, senti uma presença ruim, eu falei, sai daqui agora. Pode sair. Sai da minha casa. Aí eu falei, amor, vamos orar. Aí nós oramos. E ele tem que ir embora, queridos. Ele tem que ir embora. Não fica dando, a gente não pode ficar dando moral para demônio nenhum, não. E nem perder tempo com ele. Nós temos que ganhar tempo com o nosso Pai, com o nosso Deus. Com aquele que pode realmente fazer alguma coisa por cada um de nós. Queridos, segundo tópico. No Senhor você é livre. Quem é livre tem autoridade. Se você é livre, você tem autoridade. Em Gálatas 5:1 diz, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Queridos, vira e mexe, a velha Priscila tenta aparecer. E eu sei que tem horas na nossa vida que acontece aquela velha pessoa, aqueles velhos hábitos, tenta de alguma forma voltar. E aí o que você tem que fazer? Fica firme. Resiste, queridos. Você consegue, a gente consegue. No Senhor a gente consegue. Nós não devemos nos submeter de novo a uma escravidão. Nós éramos escravos do pecado, a gente não é mais, agora a gente é livre. Permaneça livre até que o Senhor venha, para que você vá com Ele. Eu não vejo a hora do Senhor vir nos buscar. Queridos, mas Ele vai vir buscar pessoas livres. Livres do pecado, livres. O que eu quero dizer com isso? Queridos, eu não estou dizendo aqui que você nunca mais vai errar na sua vida. Você vai. Bastante, inclusive. Nós vamos errar. O pecado tem que ser um acidente na caminhada. Por exemplo, quando o velho homem tenta voltar, você já coloca ele no lugar dele. Só que às vezes você falou alguma coisa que não devia, né? Ou tomou alguma atitude. Se arrepende e continue livre. Você não é mais escravo. O que às vezes acontece é que a pessoa erra na caminhada e o diabo coloca na cabeça dela que ela não é mais digna. Ela não presta, ela não serve mais para caminhar com Cristo. Como você vai caminhar com Cristo? Você conheceu Ele e você errou de novo? Não tem mais jeito você. E quantas pessoas acreditam nisso, queridos? Quanta pessoa acredita nisso, nessa mentira? Que porque ela errou de novo, ela não serve mais, ela não tem mais valor, ela não pode mais. Ah, queridos, isso é uma mentira deslavada do diabo. Se nós erramos, nós temos um Pai, um Abba, que está de braços abertos para nos receber, para nos perdoar. A gente só precisa reconhecer, queridos, que sem Ele a gente não consegue.
A gente só precisa reconhecer, Senhor, eu errei de novo, Pai, mas eu estou aqui, me ajuda. Eu estou aqui, Pai. É isso que nós devemos fazer. Permanecer firmes no Senhor. Se nós não reconhecemos o que nós estamos fazendo de mal, nós não conseguimos ser livres. Queridos, se a gente não reconhece os nossos erros, a gente não consegue ser livre. Reconheça, seja livre. Você tem autoridade para ser livre. Eu sou livre desse vício, eu sou livre dessa dificuldade, eu sou livre de toda pornografia, eu sou livre, queridos. Eu já tive tanto problema com pornografia, com vícios na minha família, terríveis. Mas, queridos, nunca mais eu aceito esse jugo de escravidão sobre a minha vida, porque eu fiquei livre de tudo isso, eu nunca mais quero voltar para lá. Só você sabe e eu sei, quando nós estávamos lá escravos do pecado, como era terrível. Era morte, nosso pensamento era de morte, era só de morte. Mas no Senhor nós temos vida e vida em abundância, Ele diz isso. Em Efésios 6, do 11 ao 12, diz assim, ó. Efésios 6, do 11 ao 12. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso também é muito importante. O nosso inimigo não são aquelas pessoas que estão do nosso lado. E às vezes o diabo coloca até isso na nossa mente, que os nossos inimigos são aquelas pessoas que estão do nosso lado. Que é contra elas que a gente tem que lutar, né? Que a gente tem que discutir, que a gente tem que... Queridos, a nossa luta não é contra seres humanos. Quando você está vendo que alguém que você ama, até está te ferindo com palavras, começa a guerrear nas regiões celestiais. Perceba que é o inimigo que está tentando desestruturar esses relacionamentos. Não é a pessoa. Saiba separar, saiba dividir isso. A gente precisa aprender isso. Quantas vezes, eu demorei para aprender isso. Mas quantas vezes, lá em casa acontecia alguma coisa e eu não me tocava, não percebia. Hoje começa a acontecer uma coisa ali, peraí. O Espírito Santo, ele nos ajuda, queridos, podem ficar tranquilos. Ele ajuda a gente a perceber as coisas. Eu já vou lá para o quarto e falo, Satanás, pode sair daqui, eu não aceito nenhuma influência sua aqui em casa, né? Seja com isso, com aquilo, e vou falando. O Espírito Santo vai trazendo. E a gente vai declarando. E vai com a autoridade que Deus nos deu. E a gente vai falando. E vai declarando. E, queridos, é isso que nós precisamos fazer. Eu tenho costume de brincar, né? Os crentes que gostam de filme de terror, misericórdia, mas tem uns que gostam. Aquele crente que gosta de filme de terror, vai expulsar demônio, querido. Viva filme de terror na vida real. Vai lá guerrear contra os demônios. Tá cheio por aí. Tá cheio de pessoas precisando ser liberta. Então aquele crente que gosta de filme de terror, vai viver o filme de terror na vida real então. Tu vai viver ao vivo e a cores. Vai ter que ver a pessoa se torcendo, você vai ver tanta coisa. Vai ver tanta coisa e o negócio não é bonito de ver não. É igualzinho no filme de terror. Né? Então, assim, o Senhor, Ele nos mostrou que a nossa luta não é aqui contra irmãos, brigando, né, discutindo. A nossa luta não é essa, queridos. A nossa luta ela é espiritual, é algo, sabe, está além do que a gente está vendo aqui. Tem pessoa que até vê, né, mas é algo além. Se você está vendo que está tendo contento, está tendo dificuldade, é algo além. Sabe, são coisas celestiais, nós precisamos guerrear, saber com quem nós estamos guerreando, com quem nós estamos lutando. E se a gente sabe, como o Vando falou, essa guerra já está vencida. Né? A gente vai para a guerra sabendo que a guerra já está vencida. Então é só a gente falar, beleza, vamos guerrear. A gente vai cansar, tem hora que, né? Às vezes, aquelas batalhas espirituais, né? São bem tensas. Eu não posso dizer para vocês que não são tensas. Se você em algum momento da sua vida, ou não sei se você também está passando por isso, mas se você se sente oprimido, se você sente, sabe, você sente uma pressão muito grande, você sente uma presença ruim, saiba que você tem autoridade.
Você tem autoridade, querido, sobre a sua casa, sobre a sua vida. O Senhor te deu essa autoridade. Você vai chegar hoje na sua casa, onde você estiver, se tiver, queridos, pode declarar com toda a autoridade, porque foi o Senhor que te deu ela. E tudo que o Senhor nos entrega, Ele não tira. Ele não tira de nós. Ou a gente desfruta ou não daquilo. Ele não tira. Aqui, deixa eu ver. 1 Pedro 5, do 8 ao 9. 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então você não está sozinho. Irmãos do mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos. E juntos também, irmãos do mundo inteiro estão esperando o Senhor vir, firmes no Senhor. E queridos, o terceiro tópico é: você é salvo. Você tem autoridade para acreditar e para declarar que você é salvo. Eu estou ou não estou salvo, não. Você é salvo. Creia nisso. Você é salvo e declare isso. Em 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Olha que importante isso. O Filho de Deus se manifestou para destruir todas as mentiras que o diabo tenta colocar na nossa mente. E ele já destruiu. Então nós podemos desfrutar disso. Mas eu quero ler com vocês um último texto. E glória a Deus por isso, que aí é onde eu quero finalizar. Em Lucas 10, do 17 ao 20. Quando o Senhor mandou os discípulos, né? Ele falou: vocês têm autoridade, pode ir. Vão lá, podem curar, podem orar, né? O Senhor já liberou sobre a vida deles e eles foram. E aí olha o que aconteceu. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Né? Eles estavam todos felizes, né? Ó, igual eu naquele momento, né? Os demônios se submetem a gente. A gente manda eles sair, eles saem, a gente fala para eles, né? E estavam todos felizes. E ele respondeu, Jesus: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Olha aqui, queridos. Está vendo? A gente precisa saber quem a gente é no Senhor. E olha o que ele fala. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Queridos, é uma consequência a gente ter que expulsar toda presença maligna nos demônios, mas queridos, a nossa alegria não é porque a gente está expulsando demônio, é porque a gente está salvo, nosso nome está escrito no livro da vida. O Jesus falou isso: se alegrem porque vocês estão salvos. Com a autoridade que vocês têm essa autoridade. Mas além dessa autoridade, vocês estão salvos. E isso é o mais importante. A nossa alegria é estar nele, exultar e resistir ao diabo é uma consequência de viver nesse mundo. E o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida, queridos. Essa é a nossa maior alegria, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E queridos, eu não sei que dificuldade que você está passando, mas sabe por que eu amo o grupo familiar? Eu sou apaixonada pelo grupo familiar. Porque às vezes você vê o seu irmão compartilhando uma dificuldade que ele está tendo, você fica até com vergonha da dificuldade que você está passando. Você fica até com vergonha, porque você ficou chateado por uma coisa tão mínima. E o nosso irmão do lado está passando por uma situação terrível. E aí o grupo familiar é isso, aí você começa a parar e fala: Deus, eu sou salvo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu não estou passando em nada comparado ao que o Senhor já me entregou, aquilo que eu sou no Senhor. Então alegrem-se, porque nós estamos salvos. A nossa alegria é porque nós somos salvos. Vamos colocar de pé, queridos?
Queridos, a partir de hoje, se você não tinha esse costume de quando você sentia algo ruim, ou uma presença, ou enfim, você vê que é uma perturbação, que tá, lá na casa está dando algumas contendas, brigas, perceba que a nossa luta não é contra os seres humanos, e a partir de hoje começa a guerrear nas regiões celestiais, contra os poderes das trevas, é contra eles que nós temos que guerrear e lutar, e nós somos mais que vencedores no Senhor. E com todas essas dificuldades que nós estamos passando, que nossos irmãos no mundo inteiro estão passando, nada se compara, queridos, com a glória do Senhor, com a presença do Senhor. Nada se compara o dia que Ele vai vir nos buscar. Queridos, o dia que o Senhor vai vir nos buscar, vai parecer um filme mesmo. O diabo vai ficar no lugar dele, lá no lago de fogo, vai ser destruído, bem feito, porque ficou fazendo mal para a gente aqui o tempo todo, querendo mexer com a gente. E a gente vai estar com o Pai, celebrando, se alegrando. Lá não vai ter mais tristeza, não vai ter mais presença ruim, não vai ter mais nada disso. Então a nossa alegria é a nossa salvação, é o nosso Pai, é Jesus que se entregou por mim e por você, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Cristo, o Senhor te ama desde sempre, desde o momento que Ele te formou. E por Ele te amar, Ele te entregou toda a autoridade, porque a autoridade foi entregue para Ele, e Ele entregou para mim e para você toda essa autoridade. Então, a partir de hoje, declare sobre a sua vida quem você é e nunca mais acredite nas mentiras de Satanás. Nunca mais, queridos. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida alegre, feliz, quando você entender que o diabo não pode tocar na sua vida. Ele não pode. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos entregou coisas maravilhosas, grandiosas. Pai, muito obrigado porque nós somos os Teus filhos, nós somos amados por Ti. E porque nós somos amados por Ti, nós podemos resistir, Senhor, a todas as tramas de Satanás, e ele vai fugir de nós, Pai, porque o Senhor disse isso na Tua palavra. Senhor, a nossa luta, Pai querido, o Senhor já venceu todas elas, Pai, todas. Eu declaro, se tem alguém, Senhor, aqui, que está com alguém em casa, que tem sido perturbado por todo e qualquer tipo de demônio, nós declaramos agora, sai em nome de Jesus. Nós declaramos, se existir alguma perturbação em algum lar aqui essa noite, nós declaramos que o inimigo está debaixo dos nossos pés, e nós declaramos hoje liberdade sobre essas famílias, Senhor. Eu declaro, Pai querido, a sua casa, Senhor, sendo um lugar onde nós podemos vivenciar as maravilhas, o sobrenatural do Senhor, aonde a sua presença está, Senhor. Ali a liberdade e o maligno não toca, Pai. O Senhor é fiel para completar a obra que iniciou em cada um de nós. Nós cremos nessa palavra e nós tomamos posse dela, Pai. Nós estamos num processo, nós estamos, Senhor, nesse processo, mas nós sabemos que o Senhor está conosco nesse processo. E se o Senhor está conosco, nós somos mais que vencedores. Nós não vamos, Senhor, nos curvar diante dessa luta, Senhor, entre o espírito e a alma. Senhor, nós não vamos nos curvar, nós vamos sempre vencer, através do Teu Espírito Santo nos guiando todos os dias das nossas vidas, Senhor. Senhor, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, todas as famílias dessa igreja, Senhor, vão tomar posse do que o Senhor entregou e vão viver com a autoridade que o Senhor nos concedeu. Autoridade, Senhor, para viver uma vida livre, uma vida feliz, uma vida, Senhor, de contentamento, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Vão na graça e na paz do Senhor Jesus e expulsem todos os demônios que vierem atormentar vocês. Amém, glória a Deus.